Fala aí, rapaziada, tudo certo? Vamos bater um papo aqui caminhando pelas ruas de Santos nesta segunda-feira sobre o que você viu aí, leu aí na thumb que fez você clicar nesse vídeo. O projeto Patrick. Parece que o Santos tem um plano. O Carille tem um plano para colocar o Patrick em ordem, para colocá-lo em condições de jogo de verdade a partir de agora no Campeonato Brasileiro ou em determinado momento do Campeonato Brasileiro. Qual será esse plano? Eu vou tentar com vocês descobrir esse plano, porque né? Eu sou Fabiano Fará, você está no História Santos. Deixa o like, comenta. Patrick, te agradou, não te agradou? Será que vai jogar? Tá na posição errada, não tá? Comenta aqui embaixo e, é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque é importante pro canal, tá? Vou até sair andando aqui, porque é o seguinte, o que que falam, né? O Patrick, ele veio de uma lesão muscular do Atlético Mineiro, chegou aqui recuperado da lesão, mas que requer um certo cuidado. Ficou fora do primeiro jogo por causa, né, que ele estava à disposição, por causa de para readquirir a forma física, desequilíbrio físico, né? Eles chamam de desequilíbrio muscular. Aí depois o Patrick treinou, teve 10 dias lá para treinar, aí pumba, foi pro banco contra o Guarani, entrou contra o Guarani. Pô, já entrou pela direita. O cara na entrevista coletiva falou, ó, eu comecei como volante, jogo de meia, e todo mundo sabe, jogo pelo lado esquerdo. Ele me entra do lado direito. Contra o Amazonas, o mesmo erro. Ele entra pelo lado direito no lugar do Otero no intervalo. E olha só, já ganhou mais minutagem, ganhou 45 minutos, pulou de 15 para 45, tá? Entra no lugar do Otero pela direita, de repente você vê o Patrick indo pelo meio e daqui a pouco ele tá lá na esquerda com o Guilherme armando pelo meio. Ou seja, ele passou por 3, 4 posições em 45 minutos de jogo. E aí, é claro, você vê que a condição física dele, né, não é das melhores, e o ritmo de jogo obviamente também não é dos melhores. Estava mó tempão sem jogar no Atlético Mineiro. E aí você me altera o cara de posição em meio tempo durante 3, 4 vezes. Pô, não tem como, rapaziada. O cara não vai render. Não tô falando que se ele ficasse na dele, na esquerda, ele renderia, porque eu acho que também não renderia. Eu acho que o Patrick não tá pronto. E esse projeto Patrick que o Santos prepara, aí dando minutagem a ele, é sobre a questão do ritmo de jogo. Cara, o Patrick, ele tem qualidade técnica. Pô, eu conversei com gente que cobriu o São Paulo, com gente que cobriu o Atlético Mineiro, né? Com gente que cobriu o Inter quando ele jogou lá no Inter. Cara, ele tem qualidade técnica, é indiscutível. Mas atuando na posição dele bem fisicamente. Não é só dar o ritmo de jogo ao Patrick que vai fazer com que ele entregue tecnicamente ao Santos. Você precisa dar a ele uma condição física melhor, que aí sim, a técnica dele jogando aonde ele está acostumado a jogar, ele pode entregar um pouquinho mais taticamente. O problema é que ele joga basicamente na posição do Guilherme, que o Guilherme não é um ponto esquerda, até parece ser um ponto esquerda muitas vezes, mas o Guilherme, ele é um meio atacante pela esquerda. Você pode ver que ele cai muito por dentro, mas também dá profundidade quando precisa. Ele joga nessas duas. O corredor esquerdo é do Guilherme, não vai ser nunca do Patrick, só se o Guilherme tiver suspenso e o Patrick estiver voando. Não vai ser. Então, assim, acredito eu que o Santos tenha contratado um jogador que pensou que fosse colocar em condições de jogo o mais rápido possível e não conseguiu. E isso é um problema, mas é um campeonato longo, Fará. Pô, temos mais 34 rodadas. Sempre tem aquele que pergunta. Sim, sim. Vou te dar só um exemplo. O Furt, no primeiro jogo da final do Paulista, teve problema no pubis. Foi pro segundo no sacrifício. Teve 15 dias de intervalo entre o fim do Paulista e o início do Brasileiro da Série B. Não é que ele voltou ainda com o problema? Ah, mas é questão médica? Não. É questão de treinamento, de intensidade, do que pode, de dor. E, cara, pro cara entrar no prumo, o cara tem que ficar treinando, pô, no mínimo um mês, o Patrick. Um mês pra ficar na forma legal, pra quando suar a camisa não marcar umas coisas que não tem que marcar no jogador de futebol profissional, sabe? Mais pro abdômen e tal. Não tô falando que ele tá acima do peso, mas ele não tá no peso ideal que a gente viu ele jogar no São Paulo. Tá? Ah, é biotipo. Não, não é biotipo. Esquece isso.
Eu acreditei no biotipo do Morelos, e o Morelos, pelo amor de Deus. Mas, cara, a gente contratou o Patrick e contratou até 2026. Então não é um jogador que a gente tem que ficar esperando. É um jogador que para resolver. Então, o que o Carille tem que fazer, na minha opinião, no projeto Patrick, é encaixá-lo de uma maneira que ele possa entregar tecnicamente, mesmo tendo uma defasagem física ainda. Não estou falando para deixar o Patrick de fora, o Santos não pode se dar esse luxo de deixar os caras de fora, mas encaixa o cara numa posição que ele possa entregar tecnicamente. Na direita ele não pode entregar tecnicamente, ele não entrega tecnicamente. Ele é diferente do Otero, é diferente do Pedrinho, é diferente do Patati, é diferente. Ou você centraliza o Patrick para tentar alguma coisa com a qualidade técnica dele, de repente arrumar um passe, alguma coisa, ou você joga ele lá na esquerda e bota o Guilherme pelo meio, numa situação de jogo. Mas você vê, o nome, o cara tava no Atlético Mineiro, não tava jogando, o Atlético Mineiro tá voando, e é um cara que chega e não tá pronto ainda para entregar o que pode entregar para o Santos. O Santos não pode se dar o luxo de esperar, gente. Essa é a questão, é isso. É por isso que eu cobro o treino aberto, cara, para saber, será que o Patrick desempenhou um bom futebol treinando pela direita? Porque se ele entrou pela direita, é que o cara trabalhou ele daquele lado. Será que ele rendeu bem mesmo pro time? No treino e no jogo foi uma circunstância diferente? Cara, a gente só fica com dúvida, porque o treino fica fechado. Você não sabe. Será que o cara treinou ele pelo meio e de repente teve que colocar ele pela direita, porque o Otero não foi bem no primeiro tempo contra o Amazonas? São dúvidas que a gente tem por causa dessa gourmetização do dia a dia do futebol do Santos. E não é luxo do Santos, é de outras equipes, que fecham o treino e fica tudo muito mais cômodo. É a assessoria perseguindo na moleza, mandam o que você quer, entendeu? Não o que é a realidade, e assim vai. Esse é um questionamento que eu faço. A volta do acompanhamento dos treinos, para que a gente possa analisar e não ficar... E é injusto até com o Carille, com o Patrick, analisar só o jogo. Para analisar a semana do Santos e trazer para vocês, olha, treinaram dessa forma. Putz, jogaram desse jeito. Pô, não treinou assim não. Foi um improviso. Aí dá para questionar melhor o Carille. Até os questionamentos ao Carille são fracos, porque a gente se atém ao quê? Não que as pessoas que fazem são fracas, mas são fracos porque a gente se atém ao que acontece no campo, no jogo, naquele momento. Vocês entendem como tudo está errado? Tomara que não termine tudo errado. Mas esse projeto Patrick tem que ser o seguinte: bota o cara na posição dele, né? E bota a rapaziada para treinar 2 períodos. Um período tá muito pouco, hein? Tá muito pouco. Os caras estão cansados, estão muito cansados treinando um período. Quem sabe com 2 períodos os caras ficam espertos. Tô lendo teu comentário, um abraço.